Ao Senhor o louvor, a honra e a glória para todo o sempre. Como disse pastor Sérgio, temos aqui uma série de mensagens cooperando com Deus em tempos desafiadores. E a primeira mensagem hoje introduz um pouco da prévia da queda de Jerusalém, aquilo que levou à queda da cidade, e que lições a gente pode tirar daquilo para o nosso tempo, porque a gente, para pensar em restauração, a gente tem que enxergar que houve primeiro uma destruição, alguma coisa se desconstruiu, e como foi dito aqui, nós vivemos tempo de muita coisa sendo desconstruída, muita coisa que é ou que era, já não é mais. E as pessoas olham e tem muita gente falando sobre o que está acontecendo no mundo e pouca gente está falando com conhecimento de causa, e mesmo aqueles que falam com conhecimento de causa se contradizem entre si. O mundo ainda está buscando um rumo nesse tempo. Então é um tempo de desafio, é um tempo de busca de respostas, é um tempo de estar atento a ouvir aquilo que Deus possa estar nos comunicando. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a glória de Deus. E depois que nós lemos esse texto, você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, que nós vamos percorrer um pouco dentro do livro de Ezequiel. Mas no livro de Êxodo, no capítulo 33, nos versículos de 15 e 16, então Moisés lhe disse, falando ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Olha que pergunta que Moisés faz para Deus no versículo 16. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso, olha, outra pergunta, acaso não é pelo fato do Senhor andar conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? O que Moisés está colocando aqui, Deus, não tire a tua presença, a tua glória da nossa vida, porque o que nos faz distinto dos outros povos, o que nos faz diferente das outras nações, é o fato de termos o Senhor conosco. Se o Senhor sai da nossa vida, se o Senhor sai da nossa nação, se o Senhor sai do nosso governo, se o Senhor sai das nossas vidas, se o Senhor sai dos nossos propósitos, nós nos tornamos iguais aos outros povos. Seremos iguais. Então eu gostaria que, se você já está querendo anotar, anote aí: a glória de Deus nos faz distintos. A glória de Deus nos faz distintos. Aquilo que distingue você das demais pessoas que existem sobre a terra, não é quanto você ganha, onde você trabalha, não é sua profissão, não é se você é mais bonito ou se é mais feio, não é a sua altura, não é nada disso que distingue você das outras pessoas. É se a glória de Deus habita em você, é se ela habita em mim, se Deus mora em mim, então isso me faz distinto de qualquer outra pessoa. E Moisés então diz: Senhor, que mais poderá nos distinguir dos povos da terra, se não for o Senhor? Então a ideia hoje é dizer: a glória nos faz distintos. Nós vivemos em uma época
em que o grande desafio, a grande briga é a igualdade. Nada de diferença, nada de distinção. Todo mundo tem que ser igual. É a briga que se faz hoje. Homens não precisam parecer homens, mulheres não precisam parecer mulheres. Tem que parecer tudo igual. É assim que tem que ser. Humanos e animais são análogos. Não precisa mais ter distinção entre animais e seres humanos. A gente está na mesma panela, parece até que temos o mesmo DNA e o mesmo genoma. As pessoas estão querendo empurrar isso garganta abaixo. Luz e trevas não precisam dessa distinção, não. Dá para viver na penumbra, todo mundo na penumbra, porque aí não fica, aquele está na luz, aquele está nas trevas. Vem para a penumbra, porque, como diz por aí, na penumbra todos os gatos são pardos, a gente fica todo mundo igual. Então não há distinção. A fé em um Deus que não é santo, que não é distinto, também acolhe todas as demandas do ser humano. Você não precisa de ser crente, separado. Seja igual a todo mundo, rapaz. Basta ter um Deus que acolhe tudo, você é igual a todos. Então essa é uma demanda que está sendo colocada. Mas Deus diz o seguinte, aliás, Moisés faz essa declaração para Deus. Deus, não deixe de andar conosco, não saia da nossa vida, não saia da nossa nação, porque o que nos faz distintos, o que nos faz especiais, exatamente é o Senhor conosco. Então, e nós não queremos abrir mão disso, nós não queremos andar como todo mundo anda, nós queremos ser distintos. Nós não somos gente da penumbra, nós somos gente da luz. Nós não somos gente das trevas, nós somos da luz. Nós não queremos entrar para uma região onde não dá para saber quem é quem. Nós queremos ser bem claros, saber quem é. Domingo eu preguei na Fercal e terminamos com quase com uma hashtag lá dizendo o seguinte: havia em Damasco um discípulo por nome Ananias, havia em Jope uma discípula por nome Dorcas, e havia na Fercal o nome de um monte de gente de discípulos, e eu posso dizer o seguinte: eu quero ser conhecido que há em Sobradinho um discípulo de Jesus por nome Walter da Mata. Pronto, isso me faz distinto, sou discípulo de Jesus e acabou. E eu tenho que ter coragem de assumir isso. O Cristo que habita em mim, a glória de Deus em mim, me faz distinto de todos os povos. Eu não sou como todas as outras pessoas. Eu sou alguém que ando com Jesus, eu sou alguém que tem o Jesus dentro de mim, eu sou alguém que cumpriu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos para Ele, faremos nele morada. Eu sou uma pessoa que Deus mora em mim, e se Ele mora em mim, eu sou distinto. Eu espero que assim também o seja com todos. Aí você fala, mas o que faz Israel distinto? O deserto do Sinai, na época do Êxodo, era cheio de povos nômades. Israel não era o único povo peregrino andando pelo deserto, não. Estava cheio de povos nômades andando por ali. Mas o único povo que Deus estava entre eles com uma luz de noite, os guiando através de uma nuvem que se transformava em luz, era o povo de Israel. O único povo que, quando caminhava no deserto, durante o calor do dia, pairava sobre eles uma nuvem que funcionava como ar-condicionado em pleno deserto. Era o povo de Israel, porque Deus estava ali. Israel não foi o único povo a quem Deus promoveu um êxodo. Outros povos Deus pegou de um lugar e colocou em outro, e deu uma terra para eles. Existe um povo na terra hoje que eu oro por eles. Eu nunca encontrei um povo daquela nação, mas eu oro por eles porque é um povo sem pátria, são os curdos. Cada vez vão para um lugar e alguém empurra eles para outro, é uma guerra. Eu oro pelos curdos. Deus dá uma pátria para esse povo. Dá uma pátria para esse povo, eu oro por eles, que eles conheçam o Senhor, e o Senhor deu uma pátria para eles. Então Deus pode pegar hoje uma nação e colocar lá. Se você ler em Amós capítulo 9, versículo 7, você encontra que Deus fez um êxodo dos filisteus, tirou eles lá da região do Chipre, na região do Mediterrâneo, ou mesmo a região de Caftor, que é onde eles estavam, e os trouxe para habitar naquela região de Canaã. Foi Deus que os trouxe de lá, os migrou através das nações e colocou lá. Os sírios moravam em Quir,
ao sudeste do Mar Morto. Deus deu a região da Síria para eles atuar, onde estava Damasco. Deus deu para eles, tirou eles, conduziu aquele povo e colocou lá. Mas o único povo que, durante uma peregrinação, durante uma condução, tinha uma presença visível e clara da presença de Deus, era o povo de Israel, porque a glória de Deus habitava neles. Então, você é distinto, porque a glória de Deus habita em você. E isso faz com que a caminhada seja diferente. O fato da glória estar com o povo de Deus ali, as suas roupas não se envelheceram, os seus sapatos não se desgastaram, suas vistas não escureceram, não tiveram que providenciar alimento. Deus fazia chegar o alimento ali. Não tiveram que cavar nenhum poço. Deus trazia água para eles. Então Deus é um Deus que, quando está presente, Ele cuida e segue conosco nas nossas necessidades. Eu fico imaginando, não traria muita alegria para as mulheres de hoje um sapato que dura 40 anos. Olha, sapato que durou 40 anos. 40 anos depois, cadê o sapato? Está aqui no meu pé. As mulheres dizem: oh, Jesus, a moda já passou tanto, é o mesmo sapato aqui, né? Mas para aquele momento ali era uma glória extraordinária. Um sapato que durou 40 anos. Alguém que saiu idoso e caminhou e envelheceu, e os olhos continuavam enxergando com nitidez, porque Deus cuidou de todas as coisas. E olha que andar no deserto, sem uma proteção de filtro óptico, igual nós temos hoje, com tanta modalidade, se era para terminar assim, 40 anos. Ó. E a Bíblia diz que a vista de Moisés não se escureceu. Moisés é colocado em cima do monte Nebo e olha a terra, irmão. Olha, de longe ele contempla Deus. Está vendo aquela montanha lá? Ele estou. Está vendo aquele riozinho lá? Estou. Está vendo aquele vale lá? Eu estou. Sabe, irmão, quando Deus está conosco, Ele faz diferença, inclusive no nosso organismo, no nosso metabolismo, na nossa vida. Por isso é que nós cremos que a presença de Deus traz cura, traz restauração, traz mudança. Então não abra mão de ser distinto por causa da presença de Deus. Você não é igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Você é distinto. Você tem Deus. E assim era a nação de Israel. Assim vivia aquele povo. Era desse modo que eles viviam. Esse povo caminha, toma posse da terra, entra período da conquista com Josué, depois vem o período dos juízes, cerca de 300 anos, onde você tem homens e mulheres que se destacaram por causa de uma manifestação específica da glória de Deus na vida deles. Depois você tem o período dos reis, que é considerado o período do Reino Unido. Aí você tem o rei por excelência desse período, que é o rei Davi. E o rei Davi é um homem que tinha essa clareza do valor da glória de Deus. No tempo dos juízes, quando os filhos de Israel foram, no final do livro, na transição dos juízes para os reis, no último juiz, que era Eli, então, e Samuel já como profeta, eles então vão à guerra. E eles começam a perder a guerra porque havia pecado entre eles. E aí os filhos de Israel mandam, através dos seus capitães, mandam buscar a Arca da Aliança, acreditando que a glória de Deus é uma glória que pode ser carregada em coisas, que pode ser materializada através de coisas. Traga a Arca de Deus que a gente ganha a guerra. Traga a Arca de Deus que a nossa derrota se transforma em vitória. Tem muita gente que pega a fé cristã e transforma ela em objeto. Pega alguma coisa e diz: olha, se eu pego este material aqui, então se eu beber essa água orada aqui, então essa água me faz mais poderoso. E o pastor João de Souza Filho, que ministrou para nós aqui a Batalha Espiritual, trouxe o seguinte: todas as vezes que eu atribuo virtudes espirituais a coisas, eu estou de alguma forma praticando esoterismo.
Eu estou achando que Deus habita em coisas. Eu estou achando que Deus age em coisas. Deus trabalha com pessoas e em pessoas. É assim que Deus age. Deus age de forma sobrenatural. É assim que Deus trabalha conosco. Mas essa tendência de materializar Deus, ela está no ser humano. Por que as pessoas têm ídolos? Por que as pessoas têm um monte de altares? Elas precisam de um Deus visível. Essa comunhão transcendente, essa comunhão imaterial, essa comunhão que me faz conectar com Deus, e a gente chega aqui e diz, Deus está aqui. Aí alguém diz assim, mas cadê? Onde está Deus? Aí as pessoas começam a procurar Deus. E aí eu digo o seguinte, procure Deus, Ele está dentro de você. Ele habita em você, Ele age em você, Ele se move em você, Ele se manifesta através de você, Ele opera através de você. E a glória dEle se reflete através da nossa vida. Então essa tendência é muito forte. Então os filhos de Israel fazem o quê? Traz a arca e traz para cá. Porque quando a arca chegar aqui, então a gente se torna vitorioso, a gente se torna poderoso quando a arca chegar aqui. Aí trouxeram a arca da aliança e botaram no meio do arraial. Aí fizeram um barulho muito grande, porque chegou o objeto sagrado. Só que diante do objeto sagrado, a nação foi derrotada, porque Deus não tem compromisso com coisas. Deus tem compromisso com pessoas. Deus não tem compromisso com coisas. Deus tem compromisso com pessoas. Deus não tem compromisso com essas paredes. Deus tem compromisso comigo e com você. A glória de Deus está aqui porque nós estamos aqui. E aonde nós andamos, a glória de Deus vai conosco. Por isso a igreja não é este local aqui. A igreja é a igreja em Sobradinho. A igreja é a igreja espalhada na terra, onde tem os filhos de Deus, onde Deus habita. Então a glória de Deus está ali. Mas a gente tem uma tendência de materializar. Trouxeram a arca e gritaram e celebraram. A derrota foi fragorosa. E além de tudo, os filisteus ainda levaram o objeto sagrado. Por que eu trouxe isso aqui? Porque quando eu falei que no reinado de Davi teve uma percepção diferente disso. O dia em que Absalão se revolta contra Davi e diz, agora eu vou tomar o reino do meu pai, e faz todo um movimento de guerrilha e de sabotagem, monta um exército lá e entra na cidade e vem em direção a Jerusalém para tomar e depor Davi. Davi disse, eu não vou guerrear contra o meu filho, não vou fazer uma guerra contra ele, mas de forma alguma. Ele pega a sua família, os seus mais chegados ali, a sua corte, e sai de Jerusalém. E sai de Jerusalém, a Bíblia diz que ele sai chorando, caminhando em direção ao ribeiro de Cedron. Aí nisso vem o sacerdote e traz a arca e diz, olha, estamos aqui para ir junto. Aí Davi disse, faz o seguinte, pega a arca e coloca lá na tenda dela, no lugar dela. Porque se Deus não achar graça em mim, a arca pode estar comigo, isso não vai mudar em nada. Mas se Ele achar graça em mim, eu posso estar aonde está, porque Deus estará ali comigo. O Salmo 63 é composto exatamente nesse contexto. Irmão, o homem estava no deserto, o homem estava desprovido de qualquer recurso material, e a arca de Deus não estava lá. Ele estava distante do tabernáculo, ele estava distante da arca, mas ele olha para o céu no deserto, e ele se conecta com Deus e diz, Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, e o meu corpo Te deseja muito em uma terra seca e cansada. Aí ele olha para o céu e diz, contemplei-Te no Teu santuário, e vi o poder da Tua glória. Porque o Teu amor é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvarão, e eu Te louvarei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. É alguém que não precisa
do objeto sagrado, é alguém que não precisa de alguma coisa para. A relação é íntima, a relação é espiritual, é uma conexão de você estar com Deus, porque Deus habita em você e você é filho amado dele. Essa presença da glória de Deus recebe o nome de Shekinah. Esse nome não aparece na Bíblia com essa expressão. No hebraico são apenas 4 letras, SHKN, que significa habitar. Isso é, através da glória, Deus habita em nós. Então aí a transliteração chama de Shekinah. Mas essa é a ideia, um Deus que através da glória habita em nós. Então Deus habita em nós. Sabe aquele dia que você entra na igreja e diz, rapaz, tem algo que está movendo dentro de mim. Deus está aquecendo. E para mim todo culto é uma oportunidade de que essa glória se manifeste. E aí eu imagino a grandeza e a beleza do culto, se todos nós realmente viermos impactados e cheios da glória de Deus. A gente vem aqui e a manifestação da glória se dá através de cada um de nós. E aí eu quero dizer para você que às vezes Deus usa a oportunidade para que a glória que está fluindo sobre o irmão traga alegria e faça com que também você seja abençoado pela vida do outro. Então venha pronto para receber de Deus e venha pronto para abençoar e para distribuir. Então essa Shekinah é a glória de Deus que se manifesta pela coluna de fogo no deserto, é a glória de Deus que nos conduz, é a glória de Deus que enche o tabernáculo que Moisés faz em Êxodo 40, e a glória de Deus encheu o tabernáculo. Mais tarde, voltando agora para o período do reino, Davi passa o seu reinado para Salomão. Salomão então faz o templo. Faz o templo. E se você já parou para ler os capítulos do segundo livro dos reis e também o livro das crônicas, para ver a construção do templo, segundo o livro das crônicas, e ver a dedicação com que Salomão fez aquilo ali. Tudo obra de primeira mão, ouro, pedras preciosas, coisas riquíssimas. Mas o grande diferencial daquele templo foi o dia que a glória de Deus encheu aquele lugar. Pronto. O grande diferencial do templo foi que a glória foi tão grande que os sacerdotes não podiam ministrar diante do Senhor e se prostraram em terra por causa da glória de Deus. Irmãos, quando a glória de Deus se manifesta, ele se torna tão grande, ele se torna tão exaltado, ele se torna tão visível, e a gente se apequena diante dele, reconhecemos que nada somos, e não nos resta outra opção, senão nos inclinar e adorar perante ele. Então Salomão faz esse templo, faz a oração do capítulo 7, e quando termina, vem uma profundidade, uma manifestação tão grande de Deus, e a glória de Deus passa a estar de forma clara, visível, no santíssimo lugar, sobre a arca da aliança. Por que estamos trazendo toda essa introdução aqui, para entrar no processo da restauração? É porque quando a gente entra dentro da sequência dos reinos, aí você vem Salomão, e Salomão faz algo com toda a sabedoria, com todo o conhecimento. Salomão faz algo que traz uma marca negativa na história de Israel. Salomão se associa a outras nações por meio de casamentos com mulheres que não serviam a Deus. Hoje em dia toda uma conversa sobre isso, que não tem nada a ver, que você pode fazer alianças com distinção de religião. Vamos imaginar que essa seja uma possibilidade real. Isso não tem consequência nenhuma. Tá. Salomão vem o seu reino, e cada vez mais, para cada mulher que ele se casou de uma nação, ela vinha com o seu Deus, e ele fez em Jerusalém e fora de Jerusalém templos para cada uma destas divindades.
Então, na mesma cidade, na mesma nação, onde tinha o templo do Deus de Israel, tinha templo para cada uma dessas nações. Você fala, mas aí cada um vai onde quer. Acontece que Israel era distinto e é distinto em Deus. Israel foi um povo chamado para ser de Deus. E aí Salomão morre e deixa uma nação apóstata, sem visão do divino, sem percepção do sagrado. E sabe qual é o segredo daquilo ali? Foi o casamento dele com Naamá, que é a mãe de Roboão, que foi quem sucedeu, o filho de Salomão, que sucedeu ele no reinado. Essa mulher era amonita. E Salomão tinha lá em Jerusalém um templo a Moloque. Moloque era uma divindade pagã, que sacrificava inclusive crianças, seres humanos no altar. Irmão, agora você imagina o futuro rei de Israel, pego pela mão da mamãezinha, porque o rei estava lá governando, e ela então, o menino que ia reinar Israel, é conduzido e aprendendo a adorar aos pés de Moloque. Quantas vezes esse camarada entrou no templo? Quantas vezes ele contemplou a glória do Deus de Israel? Quantas vezes ele participou da manifestação divina de Deus? Ele foi educado aos pés de uma mãe idólatra e ao pé de um ídolo. Por isso ele não teve o mínimo temor de Deus na hora de tomar decisões as mais precipitadas possíveis. Ele não teve dificuldade em fazer substituições perigosas. No templo sagrado, nos dias áureos de Salomão, na adoração a Deus, existiam escudos de ouro, representando a divindade de Deus. Então, quando o rei ia entrar, uma guarda se posicionava de um lado e de outro com escudos de ouro, representando a pureza e a santidade de Deus, de um lado e de outro, e o rei vinha para se curvar diante de Deus, para adorar, para reverenciar a Deus. Irmão, isso para Salomão, no início da fé, quando ele estava em comunhão com Deus, era de um valor extraordinário. Para Roboão, alguém que foi educado aos pés de Moloque, aquilo não faz sentido. Cuidado, para que a sua forma de servir a Deus não gere nos seus filhos uma fé que não revele Jesus de Nazaré. E aí o que o Roboão faz? Quando Sisaque vem e ataca Judá, Salomão diz, Roboão não teve dúvida, pegou os escudos de ouro, pode levar tudo, rapaz, isso não faz sentido para mim. Tem problema não, pode levar. Mas aí eu faço uns de bronze e põe no lugar. Irmão, quem não tem percepção da glória e da santidade de Deus, bronze e ouro é a mesma coisa. Nós precisamos de levantar entre nós uma geração de filhos de crente que temam a Deus, que conheçam o Senhor, o Deus de Israel, que a glória habita entre nós, que creia no poder renovador e sarador de Deus. Precisamos ser discipuladores nas nossas casas. A glória de Deus precisa habitar no nosso lar. Os nossos filhos precisam ter uma percepção de Deus, e eles vão ler Deus, é na nossa vida mesmo. Vão ler Deus na escola dominical, vão ler Deus aqui no culto, mas o lugar da educação cristã, onde eles vão conhecer a Deus, é no nosso lar. Eu já disse isso aqui, se você me ouvir repetindo, não se escandalize. O Davi e a Samara, aqui presentes, são a sexta geração da minha família, do lado da mamãe que conhece a Deus. Deus entrou na vida do vovô Higino e da vovó Toinha, que depois entrou na vovó Maria, que depois veio para minha mãe, Heroína, que depois veio para mim, que habita no Sérgio e Leonete, e que habita na Samara e no Davi. Irmãos, eu sou de uma geração
que Deus opera dentro da casa. Eu sou de uma geração onde Deus se manifesta dentro da nossa casa, da nossa família. Sou de uma geração que se ora dentro dos lares e Jesus cura, e Jesus liberta, e Jesus transforma. Eu sou de uma geração que a glória habita nos lares também, não habita só na igreja, a glória habita em nós. E eu quero convidar que a gente traga isso. Deus precisa estar na nossa percepção. Nós não podemos ter gente com essa identidade de Roboão. Somos responsáveis por isso. A glória os fez distinto. Mas o Salomão não teve esse cuidado. E o Roboão entra e a divisão do reino acontece. E logo você tem duas nações. Uma ao norte, com capital em Samaria, liderada por Jeroboão, filho de Nebate, idólatra até a raiz. A primeira coisa que ele fez quando separou o reino do norte foi fazer um bezerro de ouro para o povo adorar, para não vir a Jerusalém. Não, ninguém vai descer a Jerusalém, não. Tem um bezerro aqui e ele é tão poderoso como qualquer outro Deus. Coisa terrível quando um ídolo substitui Deus. E no sul fica Judá, reinado com o rei Roboão. Não confunda Roboão com Jeroboão. Jeroboão no norte, Roboão no sul, capital Jerusalém. E a nação segue o seu curso, algumas guerras, algumas batalhas. E o reino do norte atola na idolatria de uma forma terrível, terrível. E no ano 722, cai sob a mão do Império Assírio. E a nação é deportada e espalhada entre as nações. Perdeu a identidade. Estavam espalhados entre as nações, perdeu a identidade, perdeu a cultura, perdeu tudo. E o rei da Assíria ainda trouxe uma multidão de pessoas de outras nações e colocou para habitar ali na região ali, para ocupar aonde ele tirou o povo e levou, ele trouxe outros aqui. E aí está para você que não sabia a origem dos samaritanos. É um povo sem identidade, uma mistura de gente de todas as nações e que não tinha nenhuma identidade, nem com Deus, nem de nação. Era uma mistura de muita gente sem uma identidade, sem saber quem é quem, sem um DNA. Os samaritanos. 722 eles foram espalhados, ficou esse povo lá. O reino do sul segue sozinho. Até que no ano 606, Nabucodonosor vem e sitia Jerusalém. Um cerco que durou cerca de 20 anos, porque no ano 587, Jerusalém cai, seus muros são derribados, o templo é queimado, e tudo é desfeito e é incendiado a cidade. E aí quando você lê o livro de Lamentações, você lê a perspectiva de um Jeremias que olha para a cidade que ele conheceu gloriosa, cheia de esplendor, então ele chora por ver aquilo que já não é mais. Aí a pergunta é por que a cidade caiu? E essa a nossa fala de introdução é exatamente por que a cidade caiu? Ela caiu porque um dia a glória de Deus saiu de lá. E aí eu quero te convidar para ir para Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Você vê o Ezequiel dizendo aí no início do capítulo: no sexto ano, no sexto mês, isso é, depois que a primeira leva de 6006 tinha sido levado cativa para a Babilônia, era o sexto ano do cativeiro,
E o Ezequiel tinha sido levado, estava lá no cativeiro entre os que tinham sido levados, que no primeiro levaram só os nobres. O primeiro cerco que levou os nobres manteve a cidade confinada, mas de pé, funcionando tudo direitinho, mas sob o domínio e uma pressão do inimigo. Nesse espaço que está aqui, o Ezequiel está aqui em Babilônia, e junto ao rio Quedar. Enquanto ele está aqui, a Bíblia diz que o Espírito de Deus o pega pelos cabelos e o leva a Jerusalém. E deve ter sido uma experiência extraordinária. Ele estava aqui, fisicamente, mas Deus o leva, e ele sente como se alguém o puxa pelos cabelos e o coloca lá no templo em Jerusalém. É um arrebatamento, pega daqui e leva para ver algo em outro lugar, coisas de Deus. E o leva para lá, e ele contempla, entra no templo e ele percebe uma coisa, e eu quero que você olhe no versículo 4. Ele chega em Jerusalém, é colocado no meio do templo, e diz assim: a glória de Deus estava ali. Apesar de todas as dificuldades, apesar do cerco, o Nabucodonosor não destruía a cidade, o templo se mantinha de pé, porque a glória de Deus estava ali. Essa distinção é um privilégio que Deus dá a ele. Jerusalém não caía, não é porque o exército dele era forte, o exército já estava fraco, não é porque o seu rei era alguém com autoridade, já era um rei sem autoridade, o culto estava muito desorganizado, não se ouvia a voz do profeta Jeremias, mas Deus ainda mantinha a glória dele ali na sua misericórdia. Por isso a cidade se mantinha de pé. Segunda orientação que eu dou para você anotar: enquanto a glória de Deus estiver em mim, eu me mantenho de pé. Enquanto a glória de Deus estiver em mim, eu me mantenho de pé, apesar de todas as lutas e adversidades. Jerusalém não caía, não era por causa dos seus muros, mas por causa da glória de Deus. Mas aí quando você vai para o capítulo 9, versículo de número 3. Ezequiel está observando tudo isso. E aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Você que está começando a leitura do livro de Ezequiel, ou que foi lendo, você começa o livro de Ezequiel, você vê uma movimentação de querubins, aqueles seres celestiais que você acha meio estranho, com todas aquelas características, são os mesmos seres que aparecem no capítulo 4 de Apocalipse, são os mesmos seres. E na minha percepção, ao estudar Ezequiel, aqueles seres foram enviados naquele momento para Jerusalém, exatamente com o propósito de trabalhar com a glória de Deus naquele momento ali. Eles vieram para remover a glória de Deus de Jerusalém. Vieram para remover. Então observe o seguinte, 9 versículo de número 4. E a glória de Deus se levantou sobre o querubim e foi até a entrada da casa. Olha que coisa interessante. A glória de Deus estava aqui, no Santíssimo Lugar. Foi a primeira visão de Ezequiel. Então Jerusalém estava mantido de pé. Aí diz que a partir do momento o querubim vem e pega aquela glória de Deus e leva lá para a entrada da casa. Eu não vou estar me movimentando não, porque o movimento da câmera ali complica um pouco, mas ele leva a glória para lá. Então a glória já sai do Santíssimo Lugar e vai para a porta da casa. Já sai do santuário e vai para a porta da casa. Capítulo 10, versículo 18. Então, terceiro movimento da glória. Então a glória do Senhor sai da entrada da casa e paira sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas, se elevaram acima da minha vista e pararam na porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus estava no alto sobre eles. Então imagina, a glória de Deus estava no Santíssimo Lugar, depois a glória de Deus foi para a porta da casa, depois a glória de Deus foi tirada e colocada lá no alto. A glória de Deus havia deixado a casa. Então a glória do Senhor deixou a casa. Capítulo 11, versículo 23.
Então, versículo 23, a glória do Senhor alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte ao oriente, que é o Monte das Oliveiras. Então, a glória de Deus, observe aqui o primeiro movimento, a glória estava no Santíssimo Lugar. A glória sai e vai para a porta. Da porta ela sai e vai para cima da cidade. Fica olhando lá de cima, olhando o templo lá de cima. E de lá de cima ela sai da cidade. Irmão, quando a glória sai do templo, podia ter continuado tudo funcionando do mesmo jeito lá. Sacrifício, matando bezerro, fazendo qualquer coisa. Mas Deus já não estava lá. Porque Deus não habita nas formas. Deus não habita em coisas. Deus não habita em ritualismo. Então a glória sai da cidade. E aí o texto de Jeremias diz exatamente assim. Jeremias descreve esse momento que a partir daquele instante abriu-se uma brecha na cidade. Abriu-se uma brecha na cidade. Jeremias descreve esse momento sobre isso. A partir do momento que a glória sai, irmão, o Nabucodonosor que estava do lado de fora, foi tudo fácil, bateu na parede, a parede caiu, porque o que segurava a parede, o que segurava a nação, o que segurava tudo ali era a glória de Deus. Tira a glória e a cidade cai. Abriu-se uma brecha na cidade, e o Nabucodonosor, o seu representante, entra e coloca o seu exército, o seu comando no centro da cidade. Irmãos, a cidade que antes era ocupada por Deus, agora passa a ser ocupada pelo inimigo. Olha, a gente tem que escolher quem é que vai morar no centro da nossa vida. Uma coisa eu te garanto, o centro da nossa vida não fica vazio. Se você já escutou arautos do rei, no trono do viver, só existe lugar para um. E se ele não for o primeiro no seu coração, então não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Então esse homem, Jeremias, vê a hora que a cidade é arrombada, o exército entra, porque a cidade tornou-se vulnerável, porque a glória de Deus já não estava lá. Então o que sustentava a cidade, o que impedia a cidade de cair, se você olha toda a história de Israel, viu, Daniel, você que é um estudioso das Escrituras, você vai observar o seguinte, Daniel, nenhuma guerra Israel ganhou porque o exército deles era bom de guerra, ou porque tinha um maior poder. Sempre ganhou guerra por causa das intervenções divinas, por causa da glória de Deus que estava ali. Se tira a glória de Deus, se tornava tão vulnerável como qualquer outro povo, até mais fraco, porque eles não tinham todo o treinamento, não tinham toda essa habilidade. Mas a glória de Deus, irmãos, nos faz tremendos. Por isso que quando a gente canta o hino 186 da harpa cristã, em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor, nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor, é porque a glória está aqui, a glória está aí. Você é forte, você é guerreiro, você é vitorioso, porque tem glória aí. É assim que você vence. Eu quero terminar, porque o tempo acabou, falando sobre o que vale para a cidade, vale para a pessoa. Diga comigo, o que vale para a cidade, vale para a pessoa. Sansão. Oh, rapaz, forte, pá, porque a glória de Deus, sabe, diz a Bíblia que o Espírito de Deus encheu Sansão. Aí pronto, Rafael, ninguém ganhava de Sansão, rapaz. Um homem cheio do Espírito de Deus, uma mulher cheia do Espírito de Deus, não tem nada que possa derrotar. Mas um dia, depois eu não vou trazer a história de Sansão aqui, mas Sansão foi abrindo brechas, abrindo concessões, e a Bíblia tem uma frase muito triste: e o Espírito de Deus se retirou de Sansão. Pronto, Sansão ficou um Popeye sem espinafre. Linguagem
E aí o que acontece com o Sansão? O Sansão vai cativo, vai moendo lá, deve ter até ficado um pouco mais musculoso, porque você ficar empurrando o engenho lá durante muito tempo, você vai ficando meio patola. Ele olhou para ele e diz: o cabelo está grande, os músculos estão fortes, eu vou ser a mesma coisa. Não é, meu irmão. A diferença é Deus. A diferença é Deus. Sansão foi cativo, Sansão se deixou morrer. Foi levado e perdeu tudo, porque a glória de Deus saiu dele. E aí a destruição vem, e a gente vira ruínas. E assim como Jeremias fez lamentações sobre a cidade, a gente muitas vezes chora por pessoas. Tem pessoas que eu conheço, que eu já vi a glória de Deus se manifestar na vida delas. Eu as vejo tão destruídas, tão arrasadas, tão entregues ao pecado. E eu faço a lamentação de Jeremias por ela. Mas ao mesmo tempo eu oro a misericórdia do Senhor a causa de não ser consumido. Deus, em algum momento é possível restaurar. É possível trazer a existência. Em um momento de dor, em um momento de reencontro, o Sansão olha para um lado, olha para o outro, e vê que dele não dava. E ele diz: Senhor, Senhor, esforça mais uma vez, devolve a tua glória para mim aqui, para que eu seja como eu fui antes. Devolve a tua glória para mim, para eu ser a pessoa que eu fui antes. Eu quero dizer para você, se você pode ser quem você já foi em Deus, se a glória voltar sobre você. E Sansão então pega as colunas do templo e junta aquilo e traz abaixo. Sabe por quê? Porque ele teve um reencontro com Deus. Peça a Deus a glória de Deus sobre você. Se você se afastou, clame por Ele, chame por Ele. A glória de Deus está aqui para encher a sua vida novamente, e você vai fazer grandes coisas no reino. A sua vida não acabou, você não foi destruído, a sua história não acabou. Deus está aqui para fazer coisas grandes através de você. Chame por Ele, clame pela glória dEle, peça o poder dEle, e Ele está aqui para encher você novamente. Volte para Deus hoje, no nome poderoso de Jesus.